Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou Arquimedes de Castro e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre a fome no Brasil. E a coisa é séria, muito séria. Eu estava lendo o relatório do mapa da fome no Brasil, produzido por uma série de empresas e que traz dados sobre como as pessoas estão enfrentando essa dificuldade, essa crise econômica provocada pela crise sanitária. Nós tivemos, no começo do ano passado, uma terrível notícia de que um vírus estava tomando conta do mundo inteiro. E algumas medidas sanitárias foram tomadas emergencialmente para tentar conter a pandemia. E essas medidas que foram tomadas para conter a pandemia tiveram e estão provocando ainda consequências econômicas gravíssimas. Muita gente está passando fome no Brasil. Os dados mostram, para além da percepção óbvia de qualquer um que seja minimamente bem informado, os dados mostram que nós estamos voltando no tempo a 2004, quando não existia no Brasil nenhum programa de assistência à segurança alimentar. E para quem come bem todo dia, para quem vive fazendo dieta, segurança alimentar é um conceito abstrato. Mas, para quem não tem condições de comprar todos os dias os alimentos necessários para sobreviver, segurança alimentar é um problema objetivo, algo que tem que ser enfrentado todos os dias. E esse não é um problema localizado em uma região do Brasil, em uma cidade, em um estado. Não. É um problema de todo o país. A insegurança alimentar e a fome aumentou no Brasil desde o ano passado e continua aumentando, porque o problema quando a insegurança alimentar, quando ela não é suprida, ela começa a gerar consequências que a retroalimentam. As pessoas ficam numa situação cada vez pior, a situação vai piorando, e as consequências de longo prazo, elas duram décadas, porque são pessoas, são crianças que estão passando fome e que estão deixando de ter acesso à alimentação básica necessária para sobreviverem, para crescerem, para desenvolverem o seu corpo e a sua mente. Repare que a fome deixa uma cicatriz que não sara de um dia para o outro. E eu trouxe aqui dados que eu colhi de um relatório muito importante que foi divulgado recentemente e que traz informações que eu considero que devem ser observadas, avaliadas por qualquer pessoa que tenha um mínimo do interesse em saber qual o país em que mora e o que está acontecendo ao seu redor. Para, depois que eu mostrar os dados, eu vou fazer um apelo a todos que estão acompanhando esse vídeo para que, de alguma forma, de qualquer forma, da forma que puderem, contribuam. Contribuam doando para esses milhões de brasileiros que estão passando fome. Um apelo endereçado também aos vereadores e aos prefeitos, para que criem e desenvolvam programas de assistência à segurança alimentar.
para os governadores e deputados estaduais, para que auxiliem os municípios na criação e na manutenção desses programas. A fome está de volta ao Brasil. Uma fome que nós tínhamos abandonado graças a esses programas de segurança alimentar. E os dados mostram da pesquisa que o auxílio emergencial foi, digamos assim, uma boia salva-vidas para alguns, mas não para todos. Que muitos foram excluídos do auxílio emergencial, mesmo precisando muito dele. E esse auxílio emergencial, da forma como foi distribuído, ele não atingiu a população que realmente necessitava, porque o critério estabelecido ignorou toda a experiência anterior dos programas de segurança alimentar que estavam baseados no cadastro único. Ao distribuir o auxílio emergencial com critérios improvisados, o governo cometeu um equívoco gigantesco, porque jogou dinheiro na mão de quem não precisava e deixou passando fome quem mais necessitava. Então eu trago aqui alguns dados da pesquisa para que a gente possa analisá-los juntos, né? E eu começo com os dados que mostram o inquérito, né? O tamanho do inquérito. Um inquérito nacional que baseou-se em amostra probabilística de 2.180 domicílios. Esse número de domicílios representa a população geral brasileira. Para que você entenda como esse tipo de pesquisa é construída, não é necessário entrevistar um grande número de pessoas para saber quais as condições nas quais estão as pessoas. A pesquisa, ela leva em conta os dados demográficos e, ao selecionar esses dados demográficos, consegue obter a representação da população brasileira. Então, aqui, mais alguns dados. As entrevistas foram realizadas pessoalmente, ou seja, não foi um negócio feito por telefone. Foi realizada a pesquisa de 5 a 24 de dezembro de 2020, com moradores de 1.662 domicílios urbanos e 518 domicílios rurais. Ou seja, não foi uma pesquisa que ficou limitada à zona urbana, às cidades. Ela também entrou na zona rural. E aqui eu trago o mapa, né? O famoso mapa da fome, mapa geográfico da fome no Brasil. Aqui você está vendo o percentual dos lares em insegurança alimentar grave. Segurança alimentar grave é quando a pessoa está passando fome. E o que é isso? É não ter o que comer, literalmente. A cada dia ter que encontrar um jeito para conseguir algum alimento, muitas vezes não conseguir esse alimento e ficar aquele dia com fome. Então, a situação é muito mais grave na região norte do país, onde 18,1% dos brasileiros estão passando fome. Depois vem a região norte, com 13,8% da população passando fome. Depois a região centro-oeste, com 6,9%, e depois a região sul-sudeste, com 6%. Nós sabemos que as regiões centro-oeste e sul do país são as regiões mais ricas, a região norte e a região nordeste são regiões mais pobres
e, portanto, a fome atinge de uma maneira desigual aos brasileiros. Não estamos todos no mesmo lugar do barco, apesar de estarmos todos no mesmo barco. Existem locais nesse barco, esse barco hipotético, figurativo, que chamamos de Brasil, aonde as pessoas comem bem, até nem comem, fazem escolha de comida. E há outros lugares aonde as pessoas comem o que tiver, comem até comida vencida e estragada, porque estão em situação de insegurança alimentar grave. Esse é o tamanho do problema que nós enfrentamos atualmente. E não se trata de uma questão qualquer, porque aqui estão os dados em percentuais. Mas se você analisar os dados considerando a quantidade de pessoas, os números se modificam e tomam dimensões humanas. É possível dizer hoje que 116 milhões de pessoas, mais de 116 milhões de pessoas, estão passando fome. E essa é a quantidade de pessoas em insegurança alimentar no Brasil. Comparando, né, o número corresponde a mais de 2 vezes a população da Argentina. Dessa quantidade de pessoas que passa fome, 19 milhões, mais de 19 milhões, é a quantidade de pessoas que está em insegurança alimentar grave. E aí o número corresponde à população da Grande São Paulo, 19 milhões de brasileiros. Essa é a situação trágica, né? Os números dessa pesquisa são o dobro do que fora registrado em 2009 e representam um regresso ao nível observado em 2004, quase um ano após o lançamento do programa Fome Zero. Então, nós estamos retroagindo no que diz respeito a essa situação. A pesquisa ela foi realizada no período em que o auxílio emergencial do governo federal, concedido inicialmente a 68 milhões de brasileiros, foi reduzido pela metade, de 600 para 300, entre janeiro e março de 2021. Não houve o pagamento do auxílio e a população que vinha sendo atendida pelo auxílio ficou sem amparo. O auxílio emergencial voltou a ser pago a partir de abril de 2021, mas para um público mais restrito e em valores ainda menores, que variam de 375 para mulheres, para famílias chefiadas por mulheres, e R$ 150 para quem mora sozinho. Essa diminuição do auxílio emergencial e a falta de clareza sobre quem irá de fato recebê-lo, o país deve persistir num quadro grave de insegurança alimentar. A forma com que os governos vêm lidando com as crises econômicas e a política nos últimos anos, sobreposta à pandemia da Covid-19, geraram impactos negativos profundos no direito humano à alimentação adequada e saudável ao povo brasileiro. É o que explica a doutora Ana Maria Segal. Ela é médica, epidemiologista e pesquisadora da rede Pensan, que é responsável por essa pesquisa que nós estamos apresentando aqui. E aqui eu trago dados sobre o auxílio emergencial, como ele foi pago, como ele foi distribuído na população brasileira que necessitou desse auxílio, dessa ajuda
durante a pandemia. E aqui dados importantes, né? Você lê aí que a região que mais solicitou e recebeu auxílio emergencial foi a região Nordeste, com 57%, a região Norte, logo em seguida, com 56%, depois a região Centro-Oeste e, por último, a região Sul-Sudeste. A região Sul e Sudeste foi a que menos solicitou o auxílio emergencial. Os que mais receberam estão localizados na região Nordeste. 44,9% receberam pelo menos de 5 a 6 vezes o auxílio emergencial, que, repito, não foi suficiente, não foi capaz de combater essa fome, principalmente por ter sido esse auxílio emergencial distribuído de uma maneira que ignorou as circunstâncias da rede de proteção social já existente que garantia a segurança alimentar no Brasil. Então, isso acabou prejudicando significativamente o combate. E, por último, eu trago aqui os dados por estados, né? Que aí dá para observar claramente que alguns estados sofreram, algumas regiões sofreram mais do que outras. É possível reparar aqui, se você vê essa barrinha verde, ela representa as pessoas na pesquisa com segurança alimentar. É um pessoal que tem o que comer e que vive de fazer regime. Você vê aqui que esse primeiro conjunto de barras aqui se refere ao Brasil, da esquerda para a direita. Então, segurança alimentar no Brasil, 44,8%. O laranja é insegurança alimentar leve, 34%. O azul é insegurança alimentar moderada, 11%. E 9% a insegurança alimentar grave. Repare que na região norte, essa insegurança alimentar grave pula para 18,1% da população. E na região nordeste, representa 13,8%. Já nas regiões sul e sudeste, o número de pessoas nessa circunstância é bem menor. Os domicílios, as casas, em insegurança alimentar grave, chega a apenas 6%. Então, nós temos aí circunstâncias diferentes para o mesmo país, para o mesmo Brasil. E essas circunstâncias diferentes, elas impõem a necessidade, reparem, de uma política diferenciada. Talvez aí que está o grande erro, né, dessa atual política do Brasil, é que não são consideradas as diferenças regionais que são fundamentais para poder entender as circunstâncias brasileiras. O Brasil é um país muito complexo e essa complexidade ela envolve a necessidade de analisar cada região dessa, inclusive, de uma maneira expandida. A pesquisa que eu apresentei agora, ela foi apenas, ela mostra dados segmentados apenas pelas regiões. Mas em cada região dessa, existem lugares onde a fome é maior e lugares onde a fome é menor. É o caso, por exemplo, na região Nordeste, das cidades brasileiras que encontram-se dentro do semiárido, da região semiárida, onde, historicamente, a fome e a miséria sempre foram maiores no Brasil.
Na região norte, é possível observar um grande bolsão de miséria e de pessoas que precisam ser assistidas e atendidas. O atual governo se elegeu com uma proposta de acabar com o auxílio, com o Bolsa Família, com os programas assistenciais. Muitos dos que votaram no atual governo acreditavam que não precisava disso, que eram um monte de vagabundos que votavam na esquerda e que estavam mal acostumados a viverem sustentados pelo governo. A realidade brasileira não é essa. Nós temos milhões de brasileiros e aqui ficou quantificado quantos milhões de brasileiros? 119 milhões. Metade da população brasileira, mais da metade da população brasileira, vive em insegurança alimentar. A outra metade vive de regime, de academia, e está preocupada com festas, com baladas, com diversão. É por isso que, durante uma pandemia, onde é preciso fazer restrições, existem pessoas que já vivem numa situação de muita restrição e outras que vivem nababescamente, como se fossem reis e rainhas, príncipes e princesas, numa democracia republicana desigual e injusta, que condena a maioria dos seus cidadãos e cidadãs à fome e à miséria, à insegurança alimentar. É preciso mudar isso. Aqui embaixo desse vídeo tem na descrição a forma como você pode contribuir. Existem várias formas. Você pode pesquisar você mesmo na internet. Se você é uma pessoa privilegiada, se você está no lado do Brasil que não passa fome, é o caso de você refletir se não é uma boa ideia tentar contribuir para reduzir o sofrimento dos seus irmãos e irmãs brasileiros que estão passando fome e dificuldade, como não esperavam passar, porque essa dificuldade já tinha sido vencida. Já estamos caminhando para um índice de segurança alimentar invejável. E, de repente, a fome e a miséria voltou a assombrar o Brasil. Esse é o vídeo de hoje. Eu sou Arquimedes de Castro e volto outras vezes para conversar com vocês. Deixe seu like, deixe seus comentários e inscreva-se no canal.